O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou e os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Nós que cremos, queremos experimentar a Deus, nós queremos encontrá-lo. Mas como encontrar o Senhor? Afinal de contas, Deus é Espírito. E mesmo Ele tendo se feito carne em Jesus, se feito gente, Ele ressuscitou, está junto do Pai. Como ter uma experiência com algo que parece que não é palpável, com alguém que nós não conseguimos enxergar? O Senhor se deixa encontrar pela fé, pela sua palavra que nos orienta. É Deus que fala conosco, pela sua presença na Eucaristia, nesse mistério que exige a nossa fé para que nós possamos receber essa grande verdade. E através da natureza, Deus ele escreve na criação a mensagem da existência dele, do amor dele para conosco. E hoje nós vemos Deus se manifestando através também dos fenômenos naturais. Elias, na primeira leitura, está fugindo de Jezabel. Elias, o profeta, está cansado. Ele havia profetizado e a sua mensagem não tinha sido acolhida. Ele está jurado de morte. Ele então se encaminha para o monte Horebe, onde Deus havia falado com Moisés. E lá Elias quer fazer uma experiência com o Senhor. Ele então entra numa gruta, se refugia ali e vê que a natureza agora vai se manifestando diante dele. Primeiro passa um vento, depois uma tempestade. Ele vê também o fogo que sai da terra. E ele não encontra Deus em nenhum desses elementos. Apenas quando uma brisa suave toma conta daquele espaço onde Elias está, ele tem a certeza: Deus está aqui. E assim que Deus age e se manifesta na simplicidade, de maneira muito discreta com seus sinais, porque é necessário fé
para perceber essa presença divina. O vento, a tempestade, o fogo representam também o estado de espírito de Elias, que estava com medo, estava cansado, estava desiludido. Então, nós vemos aqui a agitação do seu espírito. Apenas no momento em que ele silencia naquele refúgio que é, na verdade, a presença de Deus, e sente a brisa suave, ou seja, quando ele silencia os seus pensamentos, aquieta o seu coração, ele, de fato, faz uma experiência com Deus. Deus que vem na brisa suave de um coração que, paciente, agora se deixa visitar pelo Senhor. No Evangelho de hoje, também um fenômeno natural acompanha a Jesus e Jesus se manifesta em meio a essa tempestade. O Evangelho de hoje é uma sequência daquilo que nós ouvimos na semana passada, vocês lembram? Que foi justamente o que mesmo? A multiplicação dos pães. Agora Jesus, depois de saciar aquela multidão, a despede e Jesus vai então para um monte, tal como Elias fez. Jesus vai falar com o Pai. E Jesus envia os seus discípulos para que, através da barca, faça uma travessia na outra margem. Enquanto Jesus está rezando, os discípulos na barca enfrentam agora uma tempestade que agita a barca de um lado para o outro. Ventos contrários sopram, eles experimentam o medo, estão inseguros. E é nesse momento em que eles acham que vão perecer, que aparece Jesus caminhando sobre as águas. Tudo nesse evangelho tem uma representação muito rica, que fala também sobre a nossa vida de fé. As águas nas Escrituras simbolizam os males deste mundo. E no caso da tempestade, as águas que, oscilando, jogam os discípulos na barca de um lado para o outro. Então nós estamos em meio, sim, a tantos males que nos rodeiam. Mas Jesus é aquele que não está ausente. Ele simplesmente não é percebido. Quando ele vem ao encontro dos discípulos, eles pensam que ele é um fantasma. O que é a mente humana? O que é o medo? O que é a ansiedade? As pessoas às vezes começam a imaginar coisas que nem sequer aconteceram. No caso dos discípulos, achavam que fosse um fantasma. Quantas vezes nós estamos também assombrados por tantos medos e não reconhecemos que Deus está ali, presente conosco. Às vezes nós criamos na nossa imaginação, pela preocupação excessiva, cenários catastróficos que nem aconteceram e talvez nem aconteçam, porque nós nos entregamos à insegurança. Mas Jesus revela quem Ele é. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Essa frase, não tenhais medo, está presente em várias páginas da Sagrada Escritura. Ela se repete 365 vezes em toda a Bíblia. Por que será? Para que cada dia do ano nós saibamos que Deus está presente e não há por que ter medo. Jesus se identifica, mas ainda assim Pedro, desconfiado, quer ter certeza se é o Senhor, quer confirmação. Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá caminhando sobre as águas. O que Jesus falou? O que Jesus fez? O que ele falou? Espera aí, eu vou então acalmar agora o mar, daí você vem, Pedro, tá bom? Mar, se acalme. Jesus disse isso? Não. Vem. E Pedro foi. Caminhando sobre as águas como Jesus. Se as águas representam os males, Jesus caminhando sobre elas está acima dos males. E quando Pedro foca em Jesus, olha para Jesus, ele faz aquilo que o próprio Jesus faz. E é pela fé, pela graça de Deus, que Pedro realmente é capaz disso. Ele está indo ao encontro do Senhor
mas vem um vento e nesse momento ele certamente olha para baixo, sente medo e se dá conta que é na água que ele está andando. Imagine só. E a água, não pense que estava calminha não. É justamente naquele agito todo que ele vai ao encontro do Senhor. E nesta hora, quando ele para de olhar para Jesus e olha para aquilo que está à sua volta, que ele afunda. Na nossa vida não é diferente. Quando nós perdemos Jesus de vista, quando nós olhamos somente para o problema que nós estamos vivendo e nos deixamos assaltar por esse medo que esse problema nos traz, a gente afunda. Afunda na frustração, no desânimo, afunda talvez numa desilusão e a gente se perde facilmente. Mas, como Pedro, muitos de nós pedimos socorro. Senhor, salva-me! E Jesus, nesse instante, com o seu braço, oferece o apoio a Pedro, que agora é reerguido, e é levado para a barca. A barca representa a comunidade cristã. Então, quando a gente fala assim, nós estamos na mesma barca, no mesmo barco, né? No caso dos discípulos, estão juntos com Jesus. E depois que eles sobem a barca, daí que o mar se acalma. Interessante, não é? Jesus não acalmou o mar antes. Ele primeiro buscou acalmar o coração de Pedro. Às vezes nós estamos vivendo situações em que a gente gostaria que tudo se acalmasse à nossa volta. Mas não é assim, não é? Porque a fé não é algo mágico. O Senhor diz para nós, como falou para Pedro, coragem, sou eu, não tenhais medo. Então o Senhor acalma o coração humano, inspirando a coragem. Talvez a gente queira o contrário, né? Primeiro, a gente quer que as coisas à nossa volta, fora de nós, se acalmem para a gente ficar calmo. E Jesus faz justamente o inverso. Ele acalma, mas falando para Pedro, vem. Ou seja, é preciso enfrentar, é preciso caminhar. Quando nós nos deixamos paralisar pelo medo, o medo aumenta. E tem pessoas que dizem assim, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Eu digo muito mais do que isso. Tá com medo? Então vai com fé. Porque depois o medo se dissipa se de fato a nossa fé for o foco em Jesus. Então vamos. Tem coisas que precisam realmente de posicionamento. Precisam dessa coragem que Deus inspira. Não é? Precisam realmente de um avançar. Não espere que Jesus vai acalmar as coisas, resolver primeiro para depois você ficar bem. Não é isso. A palavra de Deus nos mostra o seguinte, é preciso ouvir a voz do Mestre, confiar nele e depois, na hora certa, mesmo que em algum momento a gente acabe afundando, não é? A gente faz uma experiência de fé de novo com ele que nos reergue e daí sim as coisas passam. As tempestades da vida passam, elas não duram para sempre. Elas se acalmam, mas elas precisam ser atravessadas como Pedro fez pela fé. Isso cabe na sua e na minha vida em tantas situações, circunstâncias que nós vivemos. Também os pais, por vezes, enfrentam muitas tempestades, não é? Às vezes o medo se vai dar conta de oferecer a subsistência à sua família, ou ainda diante de algumas preocupações em tantas áreas da sua vida, possa se sentir impotente, inseguro. E o fato de o homem ser masculino, não quer dizer que ele não tenha fragilidades. Problema, quando falta a masculinidade verdadeira, é quando falta responsabilidade. Daí sim, a masculinidade está ferida, não é? Quando falta realmente um posicionamento de alguém que cuida, de alguém que enfrenta. Mas isso não quer dizer que não haja medo, não quer dizer que não haja sentimento, não quer dizer que não haja choro algumas vezes. Isso é do ser humano e também do homem. O importante é que, mesmo com tudo isso, se tenha confiança e se assuma verdadeiramente o papel
que se deve assumir, e principalmente quando se é pai. Uma coisa muito bonita dentro da masculinidade é que a paternidade, ela vem fortalecer ainda mais isso que já está no homem, não é? Então, esse impulso, santo impulso, posso dizer assim, por cuidar, por defender, por guardar aquilo que é precioso, no caso, o filho, a família, a esposa. E hoje nós, abrindo a Semana da Família, nós somos chamados a refletir sobre esse tema. Família, torna-te aquilo que és. Nós precisamos redescobrir a identidade do ser família. Família deve ser um espaço de comunhão, de amor. Não é um espaço de perfeição. É sim um elo que existe entre as pessoas que as leva para a perfeição constante. Mas não quer dizer que sejam pessoas perfeitas. Pelo contrário, são pessoas que estão ali unidas pela fé, por laços de sangue, por laços de amor, que, de fato, vem na família uma segurança e também, ao mesmo tempo, um espaço onde elas possam crescer juntas, se desenvolver. É na família que a gente enfrenta, às vezes, crises, é na família que a gente tem a intimidade, é na família que a gente ama quando dói também, é na família que a gente pode sentir a segurança, ou em alguns momentos também pode ter algumas marcas muito difíceis, mas é na família que a gente aprende a ser gente. É na família que a gente pode fazer uma experiência também de Deus, porque não se faz experiência de Deus somente fora, em outro lugar, não é? Mas primeiramente com aqueles que estão mais próximos. É ali que a experiência acontece, ainda que aquelas pessoas talvez precisam ser trabalhadas como também nós. Aí está a verdadeira santificação. Aí está a palavra de Jesus que diz: coragem, não tenhais medo. Então vocês, jovens que aqui estão, e que talvez tenham medo de assumir um relacionamento definitivo, Jesus diz: não tenhais medo. Se no teu coração você sente a vocação, chamado ao matrimônio, que você tenha a coragem de fazer essa descoberta, de realmente ter discernimento, de pedir a Deus alguém que possa te acompanhar para o resto da tua vida, num projeto. Que coisa linda! Você que já está dentro de uma família, como casado, ou independentemente de qual seja o seu lugar ali na família, você que é membro de uma família, como é importante nós vemos que Deus, Ele também age na nossa vida através dos nossos e com os nossos. Nós temos uma missão na vida de cada um daqueles que está conosco. O próximo, mais próximo, é o meu familiar. Vamos então, com Jesus, superar o medo, vencer pela fé, segurar na mão dele, se nós estivermos afundando em algum momento dentro da nossa família ou até fora dela. E vamos sempre ouvir essa palavra encorajadora de Jesus que nos diz: não tenhais medo. Que ele de fato seja o Senhor da nossa vida e da nossa família. Assim, todas as tempestades se acalmarão se primeiro nosso coração se deixar acalmar por esse Deus que está conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.